Eu queria começar dizendo para os irmãos assim: eu estou com bastante pavor em relação ao vírus. Não é pouco. Eu estou apavorado, para falar a verdade, com o vírus. O vírus, aliás, está na minha cabeça, atucanando a minha cabeça, desde 2016. Me angustiou em 2016. Me aproximar, andar na igreja e ver grande parte da igreja assolada pelo vírus. E poucos com medicina clara e suficiente para fazer diagnóstico e combater o vírus. Esse tal de coronavírus aí não é nada. Bom a gente ser prudente. Agradeço muito aos irmãos da área de saúde. Acho que tinha que ser feito o que está sendo feito. Mas o que nós estamos fazendo para discernir, medicar, atacar, expulsar, repelir o barato vírus? O barato vírus faz vítimas dentro da igreja há séculos. Barato vírus assola a igreja, mata. E um baratovírus entra no nosso meio, e quando você vê, ninguém avisou, poucos estão alarmados. Eu queria dizer para os irmãos, na convicção sobre esse assunto, ao saber o que o Mário tinha falado ontem, para dizer assim, irmãos, de todos os pontos, de todos os aspectos de nossa vida pessoal com Deus e como igreja, o aspecto número 1 para revisarmos, para nos alinharmos, para nos alinharmos em mente, coração e ação, é o Evangelho. Que Evangelho realmente cremos, anunciamos, vivemos e atuamos. Queria convidar os irmãos para uma leitura juntos aí de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Talvez contenha a vacina número 1 contra o barato vírus. Vamos ler e depois voltar ao início, vendo cada palavrinha de Jesus aqui, procurando entender o mais detalhado que pudermos. Marcos 10, 17. Essa conversa, essa ação, essa manifestação de fé e de convicção da parte de Jesus, ela está relatada por Mateus, por
por Marcos e por Lucas. Eu, toda vez que vou compartilhar algo, eu prefiro Marcos, e creio que no decorrer da nossa análise aqui eu posso dizer para vocês por que eu prefiro usar o de Marcos do que Mateus ou Lucas. Então Marcos 10:17 diz: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Queria frisar para vocês que lá no texto de Mateus, Mateus registra o jovem perguntando: o que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Aqui não está registrado, Mateus também se lembra de registrar que o jovem nesse momento pergunta para Jesus: quais mandamentos? Versículo 19: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Mateus também acrescenta no relato dele que Jesus ainda cita: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20: então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mateus também tem uma expressãozinha que não aparece aqui, e aonde o jovem pergunta, depois de dizer que tem observado tudo, o homem pergunta: que me falta ainda? Que me falta ainda? Versículo 21: mas Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos voltar ao início, vamos ler outra vez, versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós vamos fazer como temos a mente moderna habituada a vídeos e coisas visíveis, vamos procurar fazer um exercício na nossa mente para ver a cena que ocorreu aqui. E aqui diz que ele correu. Eu imagino aquele grupo em torno de Jesus, a maioria sentado, e de repente esse homem entra pelo meio da multidão correndo. Não se diz se ele chegou na hora, se ele veio de outra cidade, se ele veio de longe, e quando chegou ele disse: é agora que eu vou voltar. Ele lá, vou perguntar. Não diz se ele estava sentado ouvindo Jesus falar e de repente teve esse ímpeto, não diz, mas o que diz é que ele correu. Que mais? Se ajoelhou. Que mais? Fez uma pergunta. Não, antes da pergunta, e o texto mostra como ele foi respeitoso com Jesus, como ele estava acatando a Jesus como um mestre em Israel.
e diante de todos chamou Jesus de bom mestre. Correu, se ajoelhou e acatou, e que mais? Mostrou evidente sede espiritual, sede de vida eterna. Ele começou a ver que Jesus aqui falava de vida eterna, ali falava de vida eterna, e ele queria saber sobre a vida eterna. Que contatão, hein? Alguém aqui já teve um contato assim? Chegou ou na rua ou na sua casa e veio, entrou esbaforido e ajoelhou no meio dos irmãos e diz: o que eu faço? Eu já vi isso, mas está raro. Isso aqui seria um contato monstruoso na nossa leitura ótica e do tipo de mentalidade que fomos desenvolvendo. Correu, homem ativo e cheio de iniciativa, se ajoelhou. Irmãos, a única outra cena que eu lembro, talvez tenha outras, mas a que eu lembro de alguém ir se ajoelhar foi Tomé depois da ressurreição. Não diz que ele se ajoelhou para adorar Jesus, ele não sabia que Jesus era Deus, né? Mas ele se ajoelhou, e um ato externo piedoso, um ato externo tipicamente religioso, ativo, com piedade incomum nos gestos, respeitoso com Jesus e com sede pela eternidade. Esse homem seria aceito em qualquer religião da terra hoje, e na grande maioria da igreja ele seria top. Eu tenho anotado aqui, vou falar agora, não era a melhor hora de falar, mas como está anotado aqui, eu tenho medo de depois adiante não voltar para essa anotação e esquecer. Eu queria dizer que, ao contrário do coronavírus, o baratovírus é especialista em matar jovens e débeis na fé. Talvez a grande lástima, a diferença maior entre o coronavírus e o baratovírus é que o coronavírus, quando mata, todo mundo vê e enterra. O baratovírus mata, a maioria não vê, e o cara segue lendo Bíblia e levantando mão nas reuniões da igreja. Ativo, aparência de piedade, respeitoso, com sede pela eternidade. Nada disso torna alguém apto para a vida eterna. Esse homem queria saber da vida eterna, e como nós vamos ver no texto, Jesus ficou focado nisso. O coração de Jesus ficou focado nisso. Esse homem fez uma pergunta causticante, a pergunta extremada, mais importante da vida, e toda a conversa de Jesus estava focada nesse interesse, nessa pergunta. Versículo 18: respondeu-lhe Jesus: por
que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Obviamente, irmão, Jesus não estava dizendo que ele não era bom. Por que Jesus disse isso? Simples demais. Simples demais. Aquele homem o considerava homem e o considerava bom. Aquele homem não sabia que ele era Deus. A resposta de Jesus foi quase um retruco, uma coisa que beira o maltrato. O homem vem com toda aquela disposição e a resposta que recebe é uma pergunta indagadora: por que você me chama de bom? Eu queria retirar daqui como lição apenas um fato: Jesus não deixa passar uma oportunidade sequer. Quando a vida eterna está em jogo, Jesus não deixa passar oportunidade para falar da maldade humana, da ruindade e maldade do homem. Jesus não está simplesmente dizendo Deus é bom. Jesus está dizendo duas coisas: Deus é bom e você é ruim. Se você pensa, em outras palavras, se você pensa em herdar a vida eterna por algum tipo de bondade sua, já era. A pergunta do jovem já está praticamente respondida. Que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Tu estás sem saída, meu. É a resposta de Jesus. Falar da maldade humana está extremamente fora de moda. É extremamente antissocial. Não é politicamente correto. O homem vem falar de coisa boa, perguntar para Jesus coisa boa, e Jesus tem que falar uma coisa ruim para ele. Desnudamento, irmãos, da maldade humana é parte indispensável do Evangelho. Começa com a pessoa sendo convencida de seu pecado, para que ela reconheça que necessita uma redenção que vem de fora dela, e deve seguir vida fora, com uma convicção de que o pecado habita em mim e compete a mim lutar contra o pecado que habita em mim. Compete a mim ouvir o apóstolo dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quantos pregam isso com clareza ainda? Em 2016, pregando para a igreja sobre a volta do Senhor e falando que não existe um bilhete de garantia no bolso, percebi inúmeros irmãos surpresos. Quando eu conheci o Evangelho do Reino, os livros que eu mais quis me distanciar foram os livros que ensinavam como ter certeza de sua salvação. Mais adiante, se der, eu explico isso, se tiver tempo. Jesus alguma vez respondeu como ter certeza da salvação? Paulo alguma vez abordou isso? Se eu não responder isso no decorrer da conversa, por favor me lembre dessa pergunta, porque essa pergunta tem que ser respondida.
Versículo 19: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai, a tua mãe. E Mateus lembra ainda: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma leitura rápida e desavisada pode levar a pessoa a pensar que Jesus está se contradizendo. Primeiro diz que ninguém é bom, e já dizendo para o jovem: não vá por aí. Depois oferece os mandamentos como resposta da pergunta. A sequência da conversa vai nos levar a entender por que Jesus disse isso aqui. Se Jesus disse o que disse porque tinha a palavra de conhecimento a respeito da realidade daquele jovem, do coração dele, ou se porventura ele o conhecia porque o jovem era rico e famoso e todo mundo sabia quem ele era, isso tampouco está claro. Mas para entender por que Jesus tomou esse caminho de dar os mandamentos, nós temos que ir adiante. Nós temos que ir ao versículo seguinte. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Queria observar alguns detalhes aqui. Primeiro, essa conversa foi pública. Esse homem estava dizendo diante da população judaica, que conhecia os mandamentos tanto quanto ele, que ele praticava todos aqueles mandamentos. Que ousadia, hein? Que ousadia! Um aviso importante tem que ser colocado aqui: não compare essa situação com aquelas pessoas que são comuns nós encontrarmos na história humana e no mundo de hoje. Aquelas pessoas que você vai abordar com o evangelho e a pessoa diz: não, mas eu estou bem, eu sou bom, nunca matei ninguém, nunca roubei, eu faço o que Jesus falou. Não confunda essa pessoa que na verdade não quer saber do evangelho e não está perguntando nada sobre vida eterna. Não confunda essa pessoa tão comum de você ver, e vocês já viram talvez centenas. Não confundam essa reação humana com o que está acontecendo aqui. O jovem falou publicamente. O jovem não temia alguma acusação quanto àqueles itens que Jesus citou. Tudo isso eu estou fazendo desde minha juventude. Ele estava não como um incrédulo que usa um argumento desse para não ouvir sobre a vida eterna. Ele estava falando isso porque ele estava interessado. Afinal de contas, é suficiente ou não? Isso era o interesse dele. Importante observar que Jesus, em nenhum dos três evangelhos você vê uma única expressão aonde Jesus refute essa afirmação dele. Não é assim. Você diz que tem obedecido, mas não é bem assim. É óbvio, irmãos, que sem a graça de Cristo, esse homem não tinha o cumprimento a esses mandamentos na dimensão que Deus exige, é claro, mas na dimensão moral da época ele estava completamente aprovado. Na dimensão da exigência religiosa da época, ele estava completamente aprovado. Ainda que Jesus
sem discutir o argumento dele, Jesus tivesse a convicção de que ele estava desaprovado. Eu me assusto, irmãos. Eu me assusto. Me assusto há anos. Poderia citar inúmeras situações, acho que tenho que evitá-las. Muitas delas eu vou e falo em particular, olha isso aqui, olha isso aqui. Outras eu não tenho tempo, mas eu me assusto. A parábola que nós costumamos chamar de parábola do filho pródigo, que não está escrito na Bíblia, a parábola do filho pródigo. A leitura tradicional evangélica e a divisão da Bíblia em capítulos e versículos nos confunde um pouco. A parábola, aquela parábola que nós costumamos ouvir, que é a parábola do filho pródigo, aquela parábola deveria ser chamada parábola dos dois filhos perdidos, porque os dois filhos estavam completamente perdidos. Nenhum deles conhecia o pai, e tinha um filho perdido fora, e tinha um filho perdido dentro da casa. E meu coração, irmãos, se enche de peso, se enche, não sei, zelo de Deus, eu diria, ciúme, ciúme de Deus por tanta gente na igreja, que quando começa a passar por provas, e a prova maior é o casamento, começam a demonstrar um coração tão afastado daquilo que nós um dia anunciamos, do que é um discípulo. No texto de Mateus, você vê Jesus dizendo, mas ainda, Jesus usa a palavra ainda, te falta algo. E Jesus vai direto no problema, sem discussão. Irmãos, podemos todos pregar o evangelho mais exigente e radical juntos, e ao mesmo tempo mandar muita gente para o inferno por não sabermos aplicar, por nos isentarmos da aplicação do evangelho. Versículo 21, no versículo 21 está escrito aquilo que é para mim a razão de eu sempre usar Marcos como base, e não Mateus nem Lucas, porque aqui somente Marcos registrou Jesus fitando o amor. Em algum momento o Espírito Santo lembrou um dos três, disse, não esquece de colocar isso. Eu queria botar uma atenção na palavrinha fitando. Vamos de volta para a cena. Está Jesus rodeado de gente. Entra um homem diante de todos, faz aquilo que nós estamos vendo aqui,
com iniciativa, com interesse espiritual, com reverência. E esse homem vai ouvir de Jesus algo duríssimo, algo que vai mostrar a ele o que ele nem imaginava, que ele não passava de um idólatra. Não é o que diz as Escrituras? Do amor aos bens materiais com idolatria. E Jesus sabia que esse homem, com todas as regras que ele cumpria, com toda a vida religiosa que ele deveria ter dentro de Israel, levando sempre os sacrifícios quando correspondia, cooperando financeiramente o que correspondia segundo a lei. Jesus vai no centro quando ele aplica. Não é necessário, irmãos, na maioria das vezes, quando for necessário, o Espírito Santo vai nos dar. Mas não é necessário, na maioria das vezes, observar aonde que o coração de alguém não está segundo Deus, não está renunciando a tudo quanto tem, não está amando a Cristo mais do que a tudo, não está vivendo uma relação de amor com os irmãos, como casados gostam de fazer, estar juntos. Isso está cheio para todo lado. Na maioria dos casos não necessitaria palavra de conhecimento. Repito, não sei se Jesus aqui teve uma palavra de conhecimento, ou se a riqueza daquele homem era conhecida em toda a região. Jesus fitando-o. O que eu vejo nessa palavra? Eu vejo um Jesus interessado. Eu vejo um Jesus honesto, como que pensando: eu preciso responder a esse homem como corresponde. A vida eterna desse homem está em jogo. Eu não posso me guiar aqui por nenhum tipo de sentimento. Eu vejo em Jesus um foco. Foco no quê? Foco no que interessava naquela conversa. A eternidade daquele homem. Fitando, me passa a impressão de atenção, de interesse, foco e solenidade. Solenidade. A eternidade estava em jogo. Irmãos, nossa pregação e nossa ação dentro da igreja vai ter repercussões eternas, ou para a glória ou para a perdição. Repito, nossa ação ou a falta dela vai ter
consequências eternas. Temos que andar como homens que receberam esse sacerdócio da parte de Deus. Temos que andar atentos ao que se passa, ao que se passa com aqueles que são próximos. Temos que estar atentos com a nossa vida. Tenho eu as 5 características de um discípulo? Vigio eu, como Paulo fazia, para não suceder que, tendo pregado a outros, seja eu mesmo desqualificado? Ou minha mente está afetada pelo barato vírus, e ainda há espaço na minha mente para pensar que um evangelho barato possa produzir vida eterna? Aqui registra que Jesus o amou. Porque o que Jesus ia dizer agora era muito forte. Aos olhos humanos é inaceitável, é radical demais. Olha a expressão que Jesus usa. Só uma coisa te falta. Só uma. Jesus não está dizendo aqui, confirmando que ele obedecia a todos os outros mandamentos, mas era um homem zeloso da lei. E que importava se ele era um idólatra? Jesus vai logo no foco, no centro. Irmãos, eu não tenho dúvida que existem no nosso meio muitíssimos, eu temo que centenas de jovens que se sujeitaram ao regramento quanto à pureza, quanto a namoro, quanto a obedecer os pais, mas não amam a Jesus em primeiro lugar. Estão com foco na sua carreira profissional. Não renunciaram a tudo quanto têm. Não fazem discípulos. Não pregam o evangelho. Não buscam os irmãos para orar, ter comunhão, orar. No meu coração sinto um forte zelo de Deus quando ouço e até mesmo convivo com situações desse tipo. Jesus não podia enganar o jovem rico. Se Jesus não tivesse dito o que disse, Jesus estaria classificado na categoria dos falsos profetas. Versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Eu estou tentando apressar, porque eu estou demorando, e eu tenho mais um ou dois subargumentos importantes
acabei aqui não sublinhando, não destacando, quero apenas mencionar a importância de que Jesus fala a esse homem não apenas de vida eterna, ele fala de tesouros. Faça isso, renuncie, largue de mão tudo o que você tem, e você vai ter tesouros no céu. Depois, aí fica fácil. Depois, vem e me segue. Depois, vem e me segue. A aplicação de Jesus revelou o coração daquele homem, e ele saiu contrariado e triste. Deixa-me dizer assim, amados, se nossa pregação e ação for para que as pessoas saiam sempre alegres e não fiquem contrariadas conosco, estaremos sob alto risco de desencaminhá-las para a perdição e seremos corresponsáveis por isso. Vou repetir: se a nossa pregação e ação for para que as pessoas saiam sempre alegres e não fiquem contrariadas conosco, estaremos sob alto risco de desencaminhá-las para a perdição e sermos corresponsáveis. Queria fazer uma análise de alguns aspectos bíblicos. Agora nós vamos dar uma lida em alguns textos das Escrituras, mas antes eu queria encerrar essa parte dizendo assim: na Bíblia, tolerância e amor nunca andam juntos. Esse século chama tolerância de amor. Mentira diabólica. Na Bíblia, tolerância e amor nunca andam juntos. Existe semelhança, mas na prática, grande diferença entre as palavras tolerância e suportar. Como vamos viver como igreja, convivendo com homens que pecam? Como vamos conviver entre nós? A palavra de Deus diz: suportando-vos uns aos outros. Suportar tem a ver com perdoar. Suportar tem a ver com dar outra vez uma nova chance ao arrependido. Suportar tem a ver com conviver com diferenças que não são bíblicas, mas são diferenças de temperamento, de reações. Isso é suportar. Suportar é muito diferente de tolerar. Tolerar significa permitir. Em uma das cartas em Apocalipse, Jesus diz: tenho, porém, contra vós o tolerardes, que esta mulher, Jezabel. Deixa eu dizer um pouquinho mais, para encerrar essa parte. Vai ter uma religião no fim. Vai ter uma religião suportando
todo o esquema do anticristo no filho. E o rótulo número 1 dessa religião vai ser amor e tolerância. Amor e tolerância. Deus, irmãos, não tolera. Deus suporta. Na carta aos Romanos, no capítulo 9, Paulo diz: Deus suportou os vasos que foram destinados para a ira. Suportou. Mas Deus não tolera, não deixa de dizer a verdade, não para de confrontar. E a confrontação de Deus é penalidade eterna. Esse texto que nós analisamos aqui fala apenas uma das 5 características de um discípulo. Se nós, irmãos, não aplicarmos como Jesus aplicou, todo esse negócio de característica de discípulo vai ser uma teoria, vai se tornar para muitos uma teoria. Queria falar agora com vocês. Lamento não ter um tempo largo para falar mais uma hora. Vou falar bem mais rápido. Mas eu queria mencionar, e futuramente, talvez com o presbitério, devamos estudar sobre as deturpações que facilmente entram na igreja e que entraram historicamente e que destroem o Evangelho. Em algum momento gostaria de ter oportunidade, talvez vai ser só com os pastores, mas depois todos podem ouvir áudio ou vídeo que seja gravado. Mas gostaria de, vou querer analisar junto com os irmãos a parábola que está em Mateus 22, a parábola das bodas. Quando você toma a parábola das bodas e a entende à luz de tudo que vem sendo dito no capítulo 21 e 22, e depois o que vem no capítulo 23, 24 e 25, você não tem nenhuma dúvida que não existe no bolso de ninguém esse bilhete de entrada garantida na eternidade. Repito, essa é a maior peste da história do povo de Deus. Foi a peste lá em Israel. Andavam na maldade, andavam nos seus caminhos, não amavam a Deus, cultuavam a Deus com sua boca, mas seu coração estava longe de Deus. E Deus enviava os profetas, e o argumento deles era: nós somos descendentes de Abraão, nós somos o povo escolhido. Essa praga entra e entra e entra. Quando Satanás não conseguiu mais convencer alguém para essa pessoa não querer nada com Deus, e essa pessoa começa a buscar Deus, Satanás facilmente vai jogar na outra direção e vai procurar amaciá-la, apresentando-lhe uma segurança falsa, uma segurança que não é bíblica, que não é apoiada nas Escrituras. Aqueles que porventura têm lido uns 20
ou 25 textos que há na Bíblia que mencionam a eleição e se deixam confundir. Em algum momento nós vamos estudar juntos, mas hoje eu diria algo muito simples. Não procure interpretar uma Bíblia inteira à luz de 15 ou 20 textos que você não consegue entender, e por meio dos quais ideias que não são de Deus entram na sua mente. Não faça isso. Não procure interpretar a Bíblia inteira à luz de 15 textos que você não está entendendo a respeito da eleição. Faça o contrário. Interprete esses textos à luz do que a Bíblia inteira diz, como agora nós lemos. Vou fazer uma afirmação. Todos vocês sabem que a salvação é passada, é presente e é futuro. Teologicamente, se procura lembrar justificação, santificação e glorificação. Vou te dizer qual é o veneno. Quando você entende isso, eu vou te mostrar aqui qual é o veneno que o diabo põe junto. Diz: ah, você está entendendo isso, então leva isso aqui junto. E vou fazer uma declaração aqui, talvez mais forte do que as declarações históricas que fizemos. E se vocês ficarem só com isso, eu já penso que eu, no meu coração, como quem tem zelo de por vocês, eu já fico satisfeito. Salvação passada não garante salvação futura. Nós fomos redimidos, nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso a Deus porque Jesus nos livrou, não apenas de uma questão posicional em relação ao pecado, mas nos livrou do pecado de maneira prática, real, transformando as nossas vidas. Isso aconteceu. Mas vou pedir que os irmãos abram em Mateus capítulo 24. E vou simplesmente dizer para vocês: há muita gente na igreja com esse engano na cabeça. Alguns podem estar pensando que eu estou aqui aproveitando para falar mal do calvinismo e do pré-determinismo. Eu vou dizer para você: a eleição proposta pelos calvinistas é até muito mais aceitável do que a eleição mentirosa que entra sem teologia nenhuma, que vai entrando pelos poros em várias mentes, que tomou conta de países inteiros, como por exemplo os Estados Unidos. Em algum momento vamos falar sobre calvinismo, vamos falar sobre dispensacionalismo, não hoje. Mas vamos ler Mateus 24, capítulo 13. Versículo 13. Mateus 24, capítulo 13 é complicado. Olha aqui, Jesus colocando a salvação por vir, salvação que está no futuro, em um condicional: aquele, porém, que perseverar até o fim,
salvo. Eu já não fui salvo. A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos para conviver com norte-americanos e me relacionar e conhecê-los, eu fiquei realmente impressionado. A quantidade de gente que diz: no dia que eu fui salvo, eu fui salvo em 1900 e não sei quanto. Há um engano, irmãos, de que o início da salvação, que tem a ver com nossa fé e arrependimento, obviamente, obra do Espírito Santo na nossa vida, obviamente, obra de Deus na nossa vida. Mas esse início é confundido na prática, na vida diária, com muita gente, como se fosse a salvação já dada completamente. Não é isso que Jesus disse. Jesus fala aqui de uma salvação futura. Paulo falava de sua carreira para alcançar, para de alguma maneira, dizia Paulo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando Paulo diz: a coroa me está reservada, era o fim da vida de Paulo. Paulo já estava condenado, Paulo estava preso e condenado, e ele diz: completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa me está reservada. Existem várias formas pelas quais entram a ideia de uma vez salvo, sempre salvo. E digo e repito, conversem com os irmãos, a igreja está cheia de gente que pensa assim: uma vez salvo, sempre salvo. Existem duas ideias. Em outro momento vamos abordá-las. Vamos ver 1 Timóteo 4,16. Essas duas ideias propõem essa ideia: uma vez salvo, sempre salvo. Eu pergunto: alguém algum dia vai poder dizer isso? Uma vez salvo, sempre salvo? Salvo para sempre? Eu creio que sim. Quando estivermos na glória com o Senhor, vamos então dizer: agora, salvo para sempre. Porque aquilo que está em nós, que ainda pode nos afastar de Deus, que é o pecado, vai ser retirado de nossos corpos, e nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Hebreus, vamos deixar Hebreus por último. Vamos voltar para Mateus. Vamos a Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros,
como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos aqui creem que possuem o reino de Deus? A ideia, irmãos, de que nós possuímos o reino de Deus é uma simples picada altamente danosa do barato vírus. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho. Quando nos arrependemos, quando nos rendemos, quando pela graça e pela obra do Senhor chegamos a estar sob Jesus, nos tornamos cidadãos do reino e pertencemos agora ao reino. Isso é passado e isso é presente. E o futuro? O futuro, Jesus diz: então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, a boa notícia é que Jesus nos resgatou para o seu reino. O desafio é que Jesus está nos chamando para herdar o seu reino e entrar na posse desse reino. E isso aqui é dito com todas as palavras, e Jesus põe as condições com as quais ele vai tomar essa decisão a respeito da vida de cada um. Insisto, leiamos Mateus 21, 22, 23, 24 e 25. Insisto. Uma salvação iniciada não significa uma salvação completada. Vamos ver Hebreus 10, versículo 32 em diante. Vamos dar uma lida nesse texto com uma dose de calma. Vamos dedicar aí uns 8 minutinhos para isso, e com esse texto encerramos. Os outros textos ficam para a próxima vez, onde eu estou prometendo que eu vou continuar pregando o mesmo assunto. Texto que aqui não falta. Hebreus 10, versículo 32. Penso que todos vocês são homens das Escrituras, todos vocês conhecem as Escrituras, e vocês conhecem a razão pela qual foi escrito o livro aos Hebreus. O livro aos Hebreus foi escrito para aqueles que, uma vez sendo judeus, havendo se convertido a Jesus, agora estavam voltando ao judaísmo. Todo o contexto da carta te mostra isso. Há quem diga que isso coincide com a época que em Roma, lá nas primeiras décadas, houve duas situações distintas. Numa primeira, provocada por Cláudio, os judeus foram expulsos e a igreja não foi perseguida. Depois veio um outro imperador que descobriu que, no fim das contas, sem os judeus a economia não funciona, e chamou os judeus de volta para Roma, e pouco depois já estava perseguindo a igreja. Então esses judeus estavam dizendo: bom, mas nós somos povo de Jeová, por que temos que continuar com todo esse negócio para morrer? Então essa carta foi escrita para esses.
esses judeus que haviam se convertido a Jesus. Leia a carta toda, você vai ver em cada capítulo a confirmação disso que nós estamos falando. Uma das culminâncias é o versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Quero salientar aqui que o apóstolo, vendo que essa gente estava retrocedendo, não negou o fato de que havia uma conversão real na vida deles, que eles foram iluminados, e por essa iluminação eles sustentaram grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos comparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, que é o que possivelmente aconteceu quando Cláudio expulsou os judeus. Você vê lá, não me lembro em que capítulo, Paulo conhecendo, encontrando Áquila e Priscila, que tinham saído de Roma por causa dessa ação do imperador, que tinha mandado os judeus embora. Com certeza foram espolhados de todos os bens que tinham na nação, na cidade de Roma. Aceitasse com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmãos, ninguém que ainda está na luta já alcançou a promessa. Alguém pode dizer que alcançou a promessa antes de morrer aqui nessa vida? Pode. Paulo disse que tinha alcançado. Provavelmente a execução dele seria no dia seguinte. Ele já estava determinado e estava tranquilo. Ele sabia que não tinha mais lutas pela frente, porque ele disse: completei a carreira, guardei a fé. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Versículo 38, muito importante. E muito cuidado com as traduções que torceram o que está escrito, e são várias, são muitas. Olha o que diz: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele. Tem traduções que tiram esse nele. O que o grego diz é nele. Em quem? No justo que está vivendo pela fé. Se ele retroceder, nele. Não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Isso aqui, irmãos, não é um bilhete de garantia. Isso aqui é uma palavra de ânimo. Isso aqui é uma exortação repleta de gravidade, que encerra com uma palavra de ânimo.
Paulo não está aqui dizendo, bom, agora vocês têm garantia. Tem garantia? Que o tempo diga que nós não somos dos que retrocedem. E o contexto do que nós estamos lendo aqui, irmãos, é que está falando aqui de uma salvação futura. Nós já lemos outro texto, esse é um mais, mas eu queria colocar todos esses textos dentro da conversa toda. Retroceder não significa ir embora da igreja. Retroceder significa retroceder naquilo que Deus fez em nós e que fez de nós discípulos. Que renunciamos tudo quanto temos. Que é uma renúncia permanente em nosso coração e em nossa mente. Que amamos sim a Cristo acima de tudo e de todos. Que amamos os irmãos com o zelo de Deus. Sobre essa característica de um discípulo, de amar uns aos outros, anote aí, Mateus 25. O texto que nós lemos, leia todo, no versículo 31 em diante. Jesus está explicando detalhadamente como é esse amor. Está lá em Mateus 25. E você pode juntar aí 2 Coríntios, capítulo 11, também, para que nós tenhamos clareza de como é que funciona esse amor, principalmente naqueles que foram chamados para de alguma forma conduzir, de alguma forma liderar o rebanho do Senhor.